Alô, gente, mais um episódio Advocacia na Veia, o seu podcast, um espaço democrático que você pode comentar. Faça seus comentários, sua sugestão para os próximos episódios. Comente esse episódio de agora que você vai assistir. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, não custa nada. Aperta aí, dá um like, comenta. Aperta o sininho para receber as nossas notificações e compartilha. Se você gostar desse episódio, compartilha com os amigos. Se não gostar, é democrático. Compartilhe com os inimigos também, que está valendo. Nós hoje vamos falar sobre a importância estratégica da advocacia nos tribunais. E o meu convidado é um amigo de muitos anos, um grande amigo, advogado há 28 anos, que milita nos tribunais, milita muito, conhece muito a sistemática dos tribunais e especialmente do TJ e do TRF, é o Tribunal Regional Federal, que os processos oriundos da Justiça Federal, da primeira instância, eles são no sistema recursal, quando você recorre das sentenças proferidas na primeira instância da Justiça Federal, eles são processados e julgados no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. Né? Estamos aí na expectativa de se inaugurar um novo tribunal, o Tribunal da Bahia, mas não se sabe ainda se esses processos de Sergipe irão para o Tribunal da Bahia ou continuarão em Pernambuco. É mais provável que sejam remetidos para a Bahia. Mas enquanto não vem, o Tribunal Regional Federal, que atende aos processos, aos recursos provenientes das sentenças, decorrentes das sentenças proferidas na Justiça Federal, na primeira instância, esses recursos são julgados, portanto, no Tribunal Regional Federal. E o nosso convidado de hoje, Sandro Mesarano, tem uma vasta experiência na advocacia civil, na advocacia empresarial, tanto na primeira instância, mas especialmente nos tribunais. E eu sei, porque eu tenho um contato muito próximo a Sandro há muitos anos, e sei de que ele recorre sempre, que ele vai sempre, né, praticamente quinzenalmente, né, vai até Recife fazer sustentações orais. Mas não vamos falar só de sustentação oral, nós vamos falar de todo o rito nos tribunais. Acho que isso é importante para a advocacia, né, debater sobre isso, e para aqueles que também não são advogados, não são da área jurídica, mas que assistem o nosso podcast, para saber como é importante que os advogados e as advogadas militem, né, no dia a dia, nos tribunais, que podem fazer e, de fato, fazem a diferença essas atividades no tribunal. Sandro, muito obrigado por você estar aqui. É um prazer, uma alegria imensa aqui você estar no nosso podcast. Obrigado, Henri. É uma alegria muito grande. Tenho acompanhado os colegas e as colegas que me antecederam aqui no podcast. Não tenha dúvida de que, além de ver a sua satisfação em fazer algo voltado para a advocacia, que isso tem um alcance que transpassa efetivamente a atividade profissional e traz muita informação valiosa para a sociedade, né? Que não conhece muito bem como é que são as engrenagens dos processos que muitas vezes estão envolvidas através de seus advogados e advogadas, e passam a ter uma melhor compreensão, em especial, das várias passagens, né, determinadas por ritos processuais e tudo mais, que explicam, muitas vezes, a demora na satisfação da prestação jurisdicional. Isso é muito importante. Parabéns pela iniciativa. Conversar sobre advocacia, principalmente com você, né? Nós que conversamos sobre advocacia desde o ano 2000, né, de forma institucional, né? E agora temos a oportunidade de também falar um pouquinho do ponto de vista profissional, em especial a atuação da advocacia nos tribunais. Isso, Sandro, esse podcast, Advocacia na Veia, tem alguns objetivos. Os objetivos centrais, primeiro, é a gente conversar de forma
bem informal, né? Bem, com uma linguagem acessível a todos, porque nós estamos no YouTube e o YouTube está no mundo. Exato. Né? Então nós estamos no mundo. É uma linguagem acessível, que as pessoas possam compreender como funciona, né, a engrenagem da justiça, como é o exercício da advocacia, a importância para todos os cidadãos e cidadãs da advocacia num Estado democrático de direito. Perfeito. E também estampar para o mundo o valor da advocacia de Sergipe, dos advogados, como são valorosos os advogados e advogadas de Sergipe, que muita gente, né, lá pelo sul, Sergipe é um estadozinho pequenininho, exato, lá do Nordeste, não tem a dimensão do quanto é valorosa a advocacia sergipana, e o YouTube nos dá essa oportunidade de mostrar para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, o valor. E quantos valorosos colegas já passaram por aqui e quantos outros irão passar, e demonstrando, portanto, a acuidade com o direito, com o exercício da advocacia e o compromisso social. E por falar em compromisso social, quero dizer que Sandro, além de ser um advogado militante há mais de 28 anos, ele também prestou relevantes serviços na nossa instituição, Ordem dos Advogados do Brasil de Sergipe. Foi conselheiro seccional, foi membro da Comissão de Direitos Humanos, foi presidente do Tribunal de Ética e diretor tesoureiro por 3 mandatos. Isso é que é uma abnegação, ser diretor tesoureiro por 3 mandatos, além de ser, mostrar competência, probidade, né, eficiência, porque é um cargo que requer muita confiança, que também requer muita organização, planejamento, né? É um cargo de abnegação, porque é um cargo burocrático, né, que requer muita dedicação, atenção, e que não aparece, né? Mas que dá resultado para uma gestão. Então, eu fui presidente da OAB por 3 mandatos. Em 2 mandatos, eu tive o prazer, a honra, a alegria e a sorte de ter Sandro Mesarano como nosso tesoureiro, e foi você, no desempenho como tesoureiro, foi um dos fatores fundamentais para o êxito da nossa gestão, né? E colocar a instituição, nós deixamos a instituição com superávit. Né? Me lembro pela primeira vez na história, exato, nós deixamos a instituição com mais de R$1 milhão no caixa. Foi. R$1,5 milhão de reais marco, no caixa. Né? Um marco. E que assumiu a presidência o nosso amigo, era o vice-presidente nosso, era Inácio Kraus. Perfeito. Mas, Sandro, primeiro, antes de falar no tribunal, essa experiência sua na OAB valeu de quê? Ela lhe amadureceu de alguma forma? Não tenha dúvida, Henrique. Eu entrei na OAB no ano 2000, ou seja, eu tinha 4 anos como advogado militante aqui em Aracaju. Aliás, é bom que se saiba, a minha inscrição originária é em Sergipe, né? Em que pese eu não ser daqui, né? Mas a minha inscrição originária é aqui e eu comecei a advogar aqui. Então, em ano 2000, eu, a convite do ex-presidente César Brito, né? Ingressei na OAB e ali, começando, eu brinco sempre, Henrique, eu fui carreirista na OAB, né? Porque eu fui de membro de comissão a presidir comissão, passar pela suplência do conselho, titularidade e diretoria. Então, eu vivi a experiência dentro da OAB de forma intensa em todos os seus vértices possíveis, né? E não tenha dúvida que isso, no começo da minha advocacia, trouxe uma enorme possibilidade de aprendizado, porque ali eu estava ladeado de muitos profissionais que há muito tempo atuavam na advocacia. E essa troca de experiências, as interações que haviam quase que semanalmente, em especial nas nossas reuniões do conselho, né, me trouxe, além de experiências e conhecimento, a possibilidade de uma pessoa de fora ficar mais facilmente admitida naquele meio jurídico que, querendo ou não, para mim era uma coisa muito nova, porque eu daqui não era. Então, para mim, a OAB foi algo fantástico, que me ajudou a amadurecer tanto na advocacia, como compreender a importância e a dimensão da instituição para a profissão. Foi fantástico.
Realmente amadurece demais, né, Sandro? Muito. E a gente acaba compreendendo a importância fundamental da OAB para a advocacia e para a sociedade. Sem dúvida, né? para os dois. Não é à toa que a OAB é uma entidade de classe, mas não é só uma entidade de classe. Isso está na Constituição. Perfeito. Não é à toa que a OAB tem legitimação universal para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente. Independência temática. Exatamente. Porque existe uma expressão jurídica chamada pertinência temática. O que é isso? Né? A gente sempre troca em miúdos. É quando o autor da ação só pode ajuizar a ação para tratar dos assuntos corporativos, os assuntos próprios da classe. No caso da OAB, não. A OAB pode ajuizar a ação direta de constitucionalidade não só para defender os interesses da advocacia, mas também para defender todo e qualquer interesse da sociedade. É um dos guardiões da Constituição Federal. Então, isso é uma entidade de classe. Perfeito. Mas isso foi conquistado ao longo da história pela luta da advocacia na redemocratização do país, pela luta da advocacia pelos direitos humanos. Você militou nos direitos humanos. A luta da advocacia pela justiça social, né? E mais do que isso, além dessas lutas, o gesto da advocacia brasileira de conceber uma instituição única no mundo, uma instituição generosa com a sociedade, uma instituição que foi concebida não só para olhar para o seu umbigo, para defender a si própria, mas uma instituição que se abre para a sociedade para defender os interesses mais caros da sociedade e de forma graciosa. Porque nós, muita gente não sabe, mas nenhum membro da OAB, presidente, diretor, conselheiro, é remunerado por isso. Perfeito. Então, são uma prestação, uma doação que se faz à instituição para favorecer a advocacia e a própria sociedade. E é por isso que a OAB e a advocacia brasileira tem prestígio junto à sociedade, Perfeito. tem credibilidade, porque ela é generosa. É dando que se recebe. Perfeito. E a OAB dá e recebe de volta o prestígio, o carinho, o afeto da sociedade. E realmente é uma experiência muito fantástica, né? É uma experiência que amadurece, que a gente abrange os nossos olhares e ajuda, inclusive, nesse amadurecimento, na próprio exercício da advocacia. Né, Sandro? E você disse, você não é daqui, mas você é daqui, de coração, de alma, e recentemente você recebeu o título de cidadão aracajuano. Exato. Foi uma propositura do vereador, colega e amigo Elber Batalha. Eu estive presente, foi uma solenidade emocionante. Me conta aí como você recebeu esse reconhecimento da sociedade aracajuana. Olha, Henri, para mim foi uma alegria muito grande. Isso é, assim, eu estou aqui há 28 anos de forma ininterrupta, mas a minha história começou um pouco antes, né? Eu tive umas 2 passagens anteriores aqui por Aracaju, por conta do trabalho de minha mãe, que nos idos dos anos 80 fez uma opção de sair de São Paulo e vir para Aracaju trabalhar como professora na Universidade Federal do Sergipe. E por conta da nossa idade, minha e de minha irmã ainda muito novos, ela chegou a voltar para São Paulo para fazer um doutorado, nós voltamos, depois nós voltamos para Aracaju, aí eu sozinho voltei para São Paulo, onde concluí o antigo colegial, né? Hoje ensino médio, fiz faculdade, depois voltei. Essa minha volta, na verdade, é que tem 28 anos, mas o somatório de tudo isso passa de 30. Eu tenho 51 anos, sou nascido em Manaus e criado no entorno de São Paulo. Então, entre esses lugares, o lugar que eu mais vivi foi em Aracaju. Então, não tenha dúvida que, para mim, receber o título de cidadão aracajuano, como eu disse lá e já disse para você particularmente, foi um sentimento de pertencimento. Né? Me sinto agora efetivamente pertencente ao município de Aracaju, que escolhi para viver. Tenho filhos aracajuanos, né? Sou casado com uma aracajuana. Tenho um ciclo de amizade enorme em Sergipe, com muitos aracajuanos.
Então, para mim, inclusive, foi, como você falou, foi muito emocionante para mim, Sua né? vida foi quase do Iapoca ao Chuí, né? Quase isso, Henrique. Começa Faltou no muito norte, pouco. nasce no norte, vive em São Paulo e se apaixona em Aracaju. Exatamente. Por e em Aracaju. Por e em Aracaju, exatamente. Então, assim, para mim foi uma alegria muito grande, né? Esse título. Agora passo a ter 2 cidadanias, né? Uma de nascimento e uma de coração, né? E isso só me deixa muito, muito, muito mais empenhado naquilo que eu sempre fiz e disse que fazia quando fui falar na tribuna no dia da honraria. Eu faço propaganda de Aracaju em todos os lugares que vou. Isso é fantástico, mas me gera um ônus de vez em quando. Passo a ser anfitrião dessas pessoas e passo, logicamente, que com isso, apresentar a nossa linda capital a elas, que saem daqui com o mesmo sentimento que o meu. A cidade realmente é apaixonante. Eu sou de Lagarto, também tenho o título de cidadão aracajuano. Eu tenho uma identificação muito grande com Aracaju. Apesar de também gostar muito da minha terra, Lagarto, mas tudo é Sergipe, né? Mas Aracaju é uma cidade aconchegante, acolhedora. Boa demais. Né? Muito boa. Tem a gente que é do interior, né? Eu sou do interior, não vê na capital em Sergipe aquela cidade mega, né? É uma cidade que tem um mar provinciano. Ela é né? aconchegante. Ela é aconchegante, ela é agradável, é bonita. Quem não conhece, venha para cá. Por favor. Cuidado, vai se apaixonar. Vai ficar. Corre o risco. Sandro, vamos conversar sobre os tribunais, a importância da militância da advocacia, da militância constante da advocacia nos tribunais, para o resultado do processo, né, do seu cliente. Porque a gente sabe, é muito raro que um processo judicial ele comece e termine na primeira instância. Né? Naturalmente, há o recurso é julgado, se for um processo que tramita na Justiça Estadual, o primeiro recurso ele é julgado no Tribunal de Justiça do Estado. Se for um processo que tramita na Justiça Federal, esse recurso é julgado no Tribunal Regional Federal, que dos processos aqui em Sergipe, como eu disse no início, são julgados no Tribunal Regional da 5ª Região, que tem sede em Recife. Desses julgamentos, TJ, TRF, pode caber, não são todos os processos, mas pode caber recursos para os tribunais superiores, né? Isso eu estou falando, calma, estou falando na área civil e criminal. Também tem os processos trabalhistas. Processos trabalhistas, o recurso é julgado num TRT, que nós temos TRT aqui no sede em Aracaju. Mas desses tribunais, né, tanto o TJ, TRT como o TRF, desses acordos, que é uma decisão de um colegiado que chama acordo, pode haver recurso para os tribunais superiores. Esses tribunais superiores são todos com sede em Brasília. No caso da Justiça do Trabalho, o TST. Né? E para os processos oriundos do TRF e do TJ, o julgamento é no STJ. E se tiver matéria constitucional, sobe por recurso extraordinário para o STF, Supremo Tribunal Federal. Então, fazendo esse contexto de como é a tramitação, como é o dia a dia da advocacia nos tribunais, nesses tribunais, e como você vê a importância disso? Olha, Henrique, hoje mais do que nunca, por conta dos inúmeros filtros que se cria ao longo do tempo para fazer um controle da jurisdição em relação às demandas, que são muitas no judiciário brasileiro, de forma que os tribunais superiores cada vez menos tenham competência mais apertada em relação à revisão de decisões desses outros tribunais que na estrutura da organização judiciária estariam num patamar inferior. Eu reputo que os tribunais, no meu caso, de justiça ou os TRF, guardam uma importância tão grande
quanto o acompanhamento e a diligência do processo ainda na primeira instância, quando ele vai ser julgado por um único julgador. E digo isso porque, e agora um pouquinho mais técnico, mas sem também ser demais, é porque cabe agora, efetivamente, a esses tribunais de justiça e o Regional Federal da 5ª Região, pegando o exemplo que você deu, a última palavra sobre matéria de provas. Então, nós que estamos no nosso dia a dia, nós utilizamos isso. É a última instância ordinária, né? Então, a importância da atividade da advocacia nos tribunais é exatamente obter, nessa última instância ordinária, uma resolução fática que lhe seja favorável, porque ali, de alguma forma, pode ser definitiva. Então, a advocacia nos tribunais começa, em verdade, quando você faz o exame da decisão sobre a qual você vai recorrer. Hoje, logicamente, diferentemente da minha época e da sua, em que nós íamos até as bibliotecas, né, buscar os repositórios de jurisprudência para conseguir entender qual era a compreensão sobre aquele tema, se é que tinha ainda, né, que você estava estudando para ver se recorria ou não recorria, e se recorresse por que viés. Hoje, com a tecnologia à sua disposição, você faz essa consulta quase que imediatamente. Hoje é muito mais prático. Muito mais prático. Por isso que eu não sou nostálgico. Também não. Nascer hoje. Não tem a dúvida. O século XXI é melhor do que o século XX. Eu não coloco essa situação como melhor, porque íamos lá. Não, não é isso. É uma questão de fase. De prática. É de prática, né? Então, hoje, o exame, com muito cuidado em relação à decisão que você vai recorrer, e o novo sistema que se instalou com o Código de Processo Civil de 2015, em que há uma prevalência pela observância dos precedentes julgados nos tribunais, passa necessariamente pela olhada dos posicionamentos dos tribunais sobre esse tema. Mas quem cria os posicionamentos nos tribunais são os advogadas e advogados que ali postulam as suas teses e cabem aos tribunais tão somente encampá-las, melhorá-las ou, efetivamente, não acolhê-las. Então, os tribunais, além dessa questão da importância como um todo para o processo que você conduz, tem uma relevância importantíssima do ponto de vista da construção do entendimento que vai se firmar, em especial agora, por conta da nova sistemática processual que pede para se observar os precedentes sobre aquele tema. Então, começa assim, Henri, no momento em que você analisa a decisão, elege o recurso efetivamente que você vai interpor, e aí quando ele é interposto, é que começa agora uma nova etapa, que é esse desafio que nós vamos falar agora, sobre a militância já dentro dos tribunais. Você coloca muito bem. Tudo se inicia da avaliação que você faz da sentença. Houve uma decisão, você tem de imediato duas possibilidades. Ou embarga de declaração, perfeito, né, para algum esclarecimento que esteja obscuro ou duvidoso daquela, né, ou omisso daquela decisão em relação ao processo. Não havendo obscuridade, alguma dúvida, a necessidade de prestar algum esclarecimento ou de aplacar, né, suprimir alguma omissão, você já vai logo direto no recurso de apelação, né, que no processo de trabalho é chamado de recurso ordinário. E esse recurso, o Tribunal de Justiça para os processos cíveis e criminais da Justiça Estadual e cíveis e criminais na Justiça Federal, e para os processos trabalhistas na Justiça do Trabalho, esses recursos têm natureza de dar o poder, ou transferir o poder para o tribunal fazer a revisão. Perfeito. E nessa revisão ele pode manter a decisão, modificar parcialmente ou totalmente. Né? Eu gosto de fazer essa contextualização para quem não tem ainda essa prática no tribunal, para ficar bem acessível. Né? O Sandro, então, avaliou,
interpõe um recurso de apelação na sua área, que é a área civil, recurso de apelação. Se for na Justiça Estadual, vai para o TJ. Perfeito. Se foi uma decisão civil na Justiça Federal, vai para o TRF. Você vai se endereçar para o TRF. Recife. Há distinção, há diferenças de atuação, por exemplo, nesses dois tribunais que você atua frequentemente? Há uma diferença, Henrique. Logicamente que o direito colocado em discussão, ele é nacional, né? Não tenha dúvida disso, mas a prática da sistemática de funcionamento dos tribunais são diferentes, né? A começar pelos horários, né? Aqui nós temos um horário que basicamente está no período matutino, né? Enquanto no TRF, por exemplo, ele se estende ainda pelo horário vespertino, né? Então pode acontecer de eventualmente você precisar conversar com algum membro julgador, né, que compõe o colegiado do seu processo, do seu recurso, poder ser aqui somente de manhã e lá efetivamente em Recife poder ser de manhã ou no período da tarde, desde logicamente que não coincida com a data da sessão, porque daí realmente eles não têm a condição de atender. Mas há sim. E há mais, Henrique. Há uma forma diferente de se marcar eventualmente audiências com os desembargadores, há uma forma diferente de você se inscrever para uma sustentação oral, porque cada tribunal tem o seu regimento interno. E esse regimento interno, para que vocês entendam melhor, é aquela lei que rege o tribunal daquela localidade. Então, eles possuem, logicamente, ferramentas diferentes. E mais ainda, nesse caso, ainda há sistemas de processo virtuais diferentes, o que implica dizer que num processo na Justiça Federal você está atrelado a conhecer um sistema de virtualização que é o PJE, e é nele efetivamente que você tem que fazer tramitar todo o seu processo, inclusive no TRF, enquanto que em Sergipe nós temos um sistema próprio, que aliás é de passagem pioneiro, né? Foi um dos primeiros sistemas de virtualização de processo do Brasil. E se mantém até hoje, não sucumbiu ao PJE, por uma questão apenas de, obviamente, com essa orientação do CNJ de tempo, mas para quem milita e sabe o que eu estou dizendo, não tenha dúvida que o nosso sistema ainda é melhor que o PJE. O CNJ busca unificar. Exatamente. Né? Eu acho melhor que unificar. Não tenha dúvida. Porque você, no tribunal uma plataforma, em outra é outra, você fica meio que... Aí vão mais, Henrique. PJE tem mais de um. Tem mais de um. Às vezes o PJE do Trabalho, por exemplo, não é o mesmo da Justiça Federal. Do Justiça Federal. Então, assim, ainda tem essa situação. Né? Então, assim, tem essa diferença. Né? No resto, no mais, o caminhar dos processos ganha uma dinâmica natural dos tribunais. Mas do ponto de vista de atos e tal, são muito parecidos. Ou seja, não basta protocolar o recurso e acender a vela para Deus, de forma nenhuma. Não né? basta fazer o recurso. Aí me diga, passo a passo, protocolou o recurso, e agora? Vamos lá. O que é que eu faço? Esperar o julgamento, acender a vela para Deus? Não. Como é? A advocacia diligente e militante, a primeira coisa que faz é identificar quem é o relator do seu processo, quem é o julgador, quem é o desembargador que vai, por primeiro, fazer a análise do seu processo. E por que a gente pega essa identificação? Porque seres humanos, no seu comportamento do dia a dia, geram perfis. E os julgadores têm perfis. A gente ouve muito falar isso, inclusive na imprensa. Né? Fulano de tal é legalista, fulano de tal é conservador, é liberal. Né? E isso, na verdade, nada mais é do que a formação da pessoa, né? Com uma história de vida até o momento que ele senta para julgar, né? Que passa, então, toda aquela parte intelectual, intelitiva dele para, então, proferir um julgamento dentro da legislação que é igual para todo mundo, mas a interpretação pode ser diferente. Então, por haver a possibilidade de interpretação diferente, você vai buscar, logicamente, naquela pessoa que foi sorteada como relator, se existe algum precedente da sua matéria em que ele tenha participado, seja como relator ou seja como um membro acompanhando algum tipo de voto que entre na temática que você está levando para o tribunal certo. Agora via apelação. Ou seja, Sandro, você está dizendo o seguinte, é importante para todo advogado que conheça o perfil jurídico de cada desembargador. Não tenha dúvida. Se for nos tribunais superiores, de cada ministro. De cada ministro, exatamente. Como ele pensa em relação a essa matéria
que eu recorri. Né? Ele é o relator. E os demais membros que vão julgar, como pensa? Exatamente. Porque essa orientação, sabe, isso aí você vai se orientar com... Aí o cara está perguntando, sim, se você já recorreu, do que vale isso? Mas a importância, você vai se orientar como fazer a sustentação oral e também a história dos memoriais. Né? Que é fundamental. Sim. Na verdade, Henrique, assim, quando a gente faz o recurso, e isso é muito importante, principalmente para a advocacia, o recurso não é simplesmente um empurrar para frente de processo. Fazer um recurso é mais uma etapa do combate da advocacia em prol da tese que advoga desde o início. Não é só empurrar. Então, por isso que eu digo que começa lá, quando você estuda a decisão, para você efetivamente interpor um recurso contra ela. Passa por ali. Porque a responsabilidade é tão grande quanto no dia em que efetivamente aceitou o munus para postular ou, eventualmente, para contrariar a postulação de alguém. Ou seja, quando você foi contratado para entrar com ação em nome de alguém ou contratado por alguém para se defender de uma ação existente. O compromisso é o mesmo. Porque você está, como você bem colocou, submetendo tudo aquilo que você trabalhou até aquela sentença a uma revisão. E essa revisão pode ser total ou parcial, ou simplesmente não haver. Então é fundamental, associado àquilo que nós conversamos há pouco, que é a última instância onde se discute provas de que haja uma atuação efetiva, se conhecendo exatamente os precedentes da corte e dos membros que vão ali julgar, não só, e isso é importante porque a tecnologia ajuda muito hoje, o que está escrito nos votos. Mas hoje tem condição de acompanhar pelo próprio YouTube a dinâmica das deliberações, onde aqueles julgadores passam a verbalizar alguns pensamentos e entendimentos que às vezes não ficam no papel, mas você consegue ali captar qual é a orientação, qual é a formação, qual é o perfil do julgador. Então não tenha dúvida que isso é fundamental para você bem compreender como é que você vai atuar dali para frente num julgamento que é colegiado. Outra coisa que é importante ser dita, Sandro, né, é que o processo, ele é um procedimento, ou seja, ele é um roteiro legal. E todos os atos do início, da petição inicial, da sua defesa, da contestação, até chegar ao recurso, todos os atos e omissões repercutem no julgamento do tribunal. Sem dúvida. Porque, veja, se você colocou aqui, nos tribunais ordinários, que é o TJ, TRF ou TRT, que vão analisar a prova, se você não produziu a prova bem feita, né, no primeiro grau, você não tem como ganhar o processo no tribunal. Você não vai fazer mágica no tribunal. Perfeito. Né? Então, aquele ato de produção de prova, seja na audiência ou com provas documentais fundamentais, né, para provar o fato que foi alegado pelo seu cliente, ele é fundamental para a reforma ou manutenção da sentença nos tribunais. Às vezes, uma decisão ilegal do juiz de primeira instância, que você não impugna, perfeito, você preclui. O que é precluir? Você perdeu o direito de questionar no tribunal. Então, se você precluir, como é que você vai questionar no tribunal se você... Né? Então, o processo, você tem que estar ligado. O tempo todo. Você tem que estar... É por isso que eu digo que o processo é a alma da advocacia. Não tenha dúvida. Né? Então, muitas vezes, o seu cliente tem um bom direito, mas se vacilar no processo, perde por vacilo, perfeito, procedimental. Né? Então, uma das coisas que você aponta aí como fundamental é você conhecer o perfil para não estar atirando no escuro. O perfil dos membros do tribunal, sejam dos embargadores ou dos ministros lá no tribunais superiores. Perfeito. Até para saber como abordar. Sem dúvida. Isso é fundamental. Porque tem muita... A vida é rica. E as relações pessoais, sociais, jurídicas também são ricas. Porque o direito trata de vida. E, às vezes, é um detalhe. Às vezes, o desembargador tem uma ideia sobre um determinado assunto. Mas, no caso concreto, não é bem aquilo. Há um detalhe fático que ele pode mudar aquele entendimento sedimentado. Aí você vai a um despacho com o desembargador, né, com o memorial, para
esse memorial é um resumo do processo, né? Que você vai dizer o quê? Olha, eu sei que Vossa Excelência pensa em relação a esse determinado tema dessa forma. Mas eu quero aqui enfatizar, e fiz questão de pedir essa audiência para dizer que, neste caso concreto, existe esse detalhe que modifica. Não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Isso pode mudar tudo. Totalmente. Vou dar um exemplo agora de uma coisa que aconteceu recente lá no escritório. Dê um exemplo disso aí. Que é bem interessante, principalmente aí para a advocacia, né, como um todo. Né? Nós debatíamos, e quem iniciou o processo foi o nosso escritório, fomos nós que ingressamos no judiciário para questionar. Nós debatimos que havia uma cobrança de um valor decorrente de um contrato e que nós dizíamos que aquela cobrança não tinha previsão contratual nele. E quando vem a contestação, se traz as famosas condições gerais desse contrato e, de fato, não tinha aquela previsão. Só que aí sai uma decisão de primeiro grau dizendo o seguinte: esse tema já foi objeto de recurso repetitivo do STJ, dizendo que é possível essa cobrança porque a cláusula que a institui foi revista enquanto a aplicação do direito pelo STJ, modulando efetivamente a sua orientação nesse sentido, e criou-se um tema. Ou seja, eu tenho que obedecer o tema porque verticaliza e eu vou aplicar. Vincular. E aí a gente faz o quê? A gente embarga para dizer, mas está omisso a causa de pedir. A causa de pedir nossa foi que não existe a cláusula. O tema diz que quando a cláusula existe, a sua interpretação nesse sentido permite a cobrança X. E os embargos no contrato não existia a cláusula. Não existia a cláusula. Então, os embargos não foram acolhidos, então nós agora fomos para a apelação no tribunal. Você pré-questionou. Já levantei a matéria. E aí é o que você falou, é o detalhe. Pré-questionar é levantar a discussão. E aí está o detalhe. Qual é o detalhe? O tema existe? O tema existe. O tema fala o que está se falando? Fala. É sobre um contrato que você está discutindo? Mas o meu contrato não tem a cláusula que autoriza a aplicação do tema. É um detalhe. Um detalhe. Então, se você não vai buscar, junto aos julgadores agora do tribunal, a verificação... Atentar para esse detalhe. Por detalhe, vai cair na mesma vala comum da primeira instância de aplicar um tema como se aquele tema fosse para tudo. Não houvesse exceções, que no meu caso era a única exceção possível ao tema. A cláusula não existe. Então, assim, essas coisas são importantíssimas. E isso se faz através de quê? Primeiramente, depois de identificado, nesse caso específico, que se tratava de um tema que havia um detalhe, é você construir uns memoriais. Gente, memorial é coisa pequena. Memorial não é você pegar o seu recurso de apelação e entregar. Isso já está nos autos. Então, você faz uma síntese dos principais pontos do seu recurso. Não dá para fazer tudo, você tem que ter foco na hora. E ali você, então, entrega primeiramente ao desembargador, que é o relator da sua matéria. Porque, querendo ou não, é ele quem vai examinar os autos para proferir um voto. Essa é a primeira pessoa com que você acaba marcando um dia e vai lá despachar para a entrega de memorial. E, na sequência, você faz o mesmo com os demais membros, né? Como se trata de detalhe fático, eu, particularmente, gosto de ainda me inscrever para ir sustentar oralmente, né? Isso eu aprendi com Henrique Clay Andrade. O óbvio precisa ser dito. Aprendi isso com Henrique Clay Andrade. E aí me inscrevo para na tribuna, e agora, não com os memoriais na mão, mas um roteiro, porque a nossa atuação na tribuna ela tem que ser extremamente objetiva e assertiva, né? E ali, então, chama mais uma vez a atenção dos julgadores que há um detalhe que, evidentemente, se opõe à aplicação desse tema, no caso do exemplo que eu estou citando aqui lá do escritório. Então, veja como é importante a militância da advocacia no tribunal. Nós vamos falar como
fazer essa sustentação e se é estratégico fazer sustentação em todo e qualquer processo Perfeito. que você patrocina. Mas antes, tá uma coisa no ar. Eu fico imaginando aqui quem está nos assistindo diz assim, peraí, se esse detalhe que você acabou de dizer do processo está no recurso, por que peste tem que botar no memorial, ainda marcar uma audiência com o desembargador e ainda ir para a tribuna para falar? Vamos abrir o jogo? Vamos dar o pulo do gato, vamos abrir o jogo. Então, uma coisa o mundo da teoria e a outra coisa é o mundo da prática. O judiciário está assoberbado, entupido de processo. Os desembargadores têm muito processo para julgar e tem uma equipe de assessores que trabalham para ele. É claro que ele examina o processo e diz assim, eu quero... aí o assessor examina, conversa com ele, mais ou menos, isso diferencia um para outro, né, essa sistemática, mas o assessor está sempre presente no processo na maioria das vezes, né, e debate com o desembargador ou a desembargadora e assim, olha, é aquele caso daquele caso repetitivo. Perfeito. O assessor não vê e tal. Então, é aquela decisão que a gente já não tem mais o que a gente discutir aqui. Nem aquele mesmo caso. Então, é aquele entendimento que eu já tenho, já está consolidado, já é uma questão de consciência jurídica. Pronto. Aí passa batido o detalhe. Porque muitas vezes o desembargador não tem tempo de ler o recurso. Quem lê é o assessor, e o assessor passa para ele. É uma relação de confiança. Perfeito. É um cargo de confiança. Né? E às vezes o assessor também não passa também rápido e pensa, esse mesmo caso é a mesma coisa, e não vê também esse detalhe. Então, é preciso fazer essa diligência. É importante. Não é indispensável, não é imprescindível, mas é importante. Não tenha dúvida. É importante, faz diferença. Né? E se esse detalhe ele é fundamental para ganhar o processo, é claro que tem que recorrer a tudo que tem direito. E todo advogado tem direito a despachar com o juiz, despachar com o desembargador, despachar com o ministro, tem direito de fazer a sustentação oral num prazo de 15 minutos. Né? Portanto, mas você não já falou com o juiz, com o desembargador? Já falou? Mas é importante também. É que reforce, porque você falou há um mês atrás, o processo foi a julgamento um mês depois. Perfeito, ainda tem isso. E aí, um mês depois, você tem que ir lá na tribuna para relembrar. Aquele processo assim que mesmo. eu fui fazer, a diligência, né? Os memoriais estão aí, tal. É aquele, eu quero aqui reforçar, né? Ratificar a importância do detalhe. Portanto, o que é sustentação oral? Você tem 15 minutos para fazer, todo e qualquer advogado. Sustentação oral é uma palestra? De forma nenhuma, longe de ser. Sob o risco, se for assim, primeiro que não consegue tempo suficiente e tampouco, mais importante, a atenção de ninguém. E a atenção é importantíssima, né? Na verdade, a sustentação oral, eu falo muito isso no escritório, é o refino da etapa dos tribunais. Então, você já despachou? Você já entregou um memorial conciso, objetivo, no ponto que você entende que é importante e relevante para aquela matéria. E agora você vai para a tribuna para fazer exatamente isso que você falou. Rememorar. Porque a quantidade, Henri, de processos que são jogados... Eu vou dar um exemplo aqui de Sergipe. Hoje, as pautas unificadas em uma semana implicam em 400 processos. Imagina isso. Por sessão. Aí você imagine, destacando aí o relator, que já, em tese, já viu, mas cada desembargador teria que olhar mais ou menos 300 processos para julgar na sessão. Então, isso é humanamente impossível de se fazer. Né? Não tem como se fazer de forma detalhada, aprofundada. Não há. Mesmo que haja hoje nessa dinâmica que a instituição
de se franquear o voto com antecedência à sessão, é muita coisa. Porque assim como estão chegando os votos do colega, há no seu gabinete uma série de outros a serem produzidos. Sem contar as medidas urgentes, os pedidos de liminares, né, em processos, que também é possível, sejam eles oriundos ou não de recurso ou de competência originária, mas também estão ali. Então, a sustentação oral é para você relembrar aquilo que você despachou. Eu, particularmente, gosto de fazer o despacho com os memoriais com, no máximo, uma semana de antecedência. Logicamente que às vezes não é possível, porque cada julgador tem a sua dinâmica e um dia específico em que ele aproveita para poder fazer o atendimento a todos, né? Dentre aquela série de obrigações que ele tem junto ao colegiado. Então, às vezes não dá. Mas, paralelamente, não dá muito tempo para que esse delay não permita que outros 400 processos daquela semana já tenham tomado efetivamente a memória do julgador. Então, a gente vai para a tribuna para rememorar e tira do memorial um roteiro. Outra coisa para não se perder, não ficar falando, né, olha, de forma confusa. Exatamente. Eu vou aqui, aqui é para advocacia, né? Não leiam nem memoriais, nem qualquer tipo de arrazoado, porque a atenção acaba se dispersando. O que vale no momento da sustentação oral é efetivamente você mostrar que conhece o processo, que conhece o direito que está sendo debatido e que você está conseguindo, de forma rápida e inteligente, concatenar suas ideias para que, efetivamente, o receptor da sua mensagem se prenda nas informações que você está passando e ali fique com você até o final da sustentação. Essa é importante. Aconteceu muito, e isso foi uma coisa que chamou muita atenção, com a pandemia, que passou a ser virtual as sustentações orais, né, em todos os casos, né, acontecia muito dos advogados e advogadas lerem efetivamente ou o recurso ou um memorial. Já é difícil pessoalmente, imagine por vídeo. Ou seja, era absolutamente inócua. E aí volta aquilo que eu já falei, não é um jogar para frente. A sustentação tem uma razão de ser, ela tem a sua importância. E como você bem colocou, ela é tão importante, tão fundamental, que às vezes ela não deve nem ser feita. É uma questão de estratégia jurídica. Isso. Não é todo processo que você sustenta, nem é todo processo que você embarga de declaração, não é todo processo que você recorre para um tribunal superior. Tudo é uma questão de estratégia. Mas, sem dúvida nenhuma, isso tudo passará pela observação, obviamente, do profissional, de acordo com essas três coisas que eu bem coloquei. Conhecimento profundo do processo, conhecimento profundo da matéria, aí envolve direito material e processual, ou seja, a legislação como um todo, e conseguir colocar de forma inteligente e rápida as suas ideias para que todos possam rapidamente também absorver aquilo ali. Ou seja, dicas e finalidade da sustentação oral. Primeiro vamos pela finalidade. A finalidade da sustentação oral é, primeiro, você reter a atenção dos juízes que vão julgar, desembargadores ou ministros, e persuadi-lo, convencê-los da sua tese. Para isso existe uma técnica. E aí vamos para as dicas. A primeira, você tem que ter um roteiro, para não se perder, não ficar confuso a sua sustentação oral. Segundo, a sua sustentação tem que ser clara, concisa e persuasiva e direto no ponto, né? Nos pontos fundamentais que levam à vitória do processo, né? Os temas fortes do processo para o seu cliente. Terceiro, é preciso que essa apresentação não seja lida, porque aí você perde acaba perdendo a atenção dos julgadores. E quarto, a postura não pode ser professoral. Perfeito. Você não está ali para dar aula, para dar palestra, até porque os julgadores já conhecem o direito. Perfeito. Está ali para alertar,
para colocar de forma clara, firme, contundente, segura, os pontos centrais do processo que são relevantes para esclarecer e dar, portanto, conforto, segurança aos jogadores para julgar. É essa a atividade estratégica de um advogado, de uma advogada, numa tribuna de um tribunal. Não é isso? É exatamente isso. Qualquer que seja o tribunal, um estadual, um regional, um superior ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal, o posicionamento é esse. Não, essa é a matriz de uma sustentação oral bem sucedida, né? Eu costumo, às vezes, também, porque pode, apesar, Henri, de você aplicar toda essa técnica na sustentação, eventualmente você perceber naquele momento que há em um julgador uma dispersão momentânea, né? Seja efetivamente porque alguém chegou ou não importa. E aí você estando lá, você pode efetivamente até nominá-lo de forma gentil, dentro de um contexto, né? Para trazer de volta a atenção dele. Então, essas coisas da dinâmica da sustentação, logicamente que a experiência é que vai nos forjando. Pense vocês que a minha sustentação oral foi essa maravilha. Não foi. Não foi. Até porque o nervosismo da primeira também atrapalha muito, né? Mas a verdade é que hoje vocês têm à disposição, né, no YouTube, em vários outros canais, de sustentações de grandes tribunos do Brasil afora, que você pode ter condição de ver, assistir, aprender um pouco ali sobre isso, né? Eu, particularmente, assim, aqui em Aracaju, quando cheguei, né, havia uma grande referência do professor Evaldo Campos, um orador fantástico. Extraordinário. Incrível, né? Tivemos outros, e eu não vou falar mais de advocacia, mas no mundo político, exemplo do saudoso Marcelo Beda, um orador fantástico também, né? E nós temos grandes tribunos aqui hoje, que falam muito bem na tribuna. Estou na frente de um, por exemplo, Henrique Clay, que eu tive a possibilidade de vê-lo várias vezes sustentando, enquanto representante maior da nossa instituição aqui no estado de Sergipe, em demandas que atingiam não só os interesses da advocacia, mas da própria sociedade. Você também fala muito bem, viu? Um bom professor, um bom professor, né? E nós tivemos agora uma nova geração que fala muito bem, e aqui eu gosto de citar muito, porque falo muito dele, o professor Evânio Moura, né? Um tribuno, um criminalista de escola, né? Sergipano, né? De Lagarto, não é isso? De Lagarto também, E aqui eu volto um pouquinho naquela coisa que você começou a falar no começo, né? Da advocacia sergipana ser referência no Brasil. Nós temos excelentes profissionais trabalhando em todas as áreas, viu, Henrique? Em todas. Na advocacia, no judiciário, no Ministério Público, nós temos grandes profissionais dentro do estado de Sergipe que fazem história, muitas vezes, fora daqui, que a gente não sabe. A gente não sabe, né? Nós temos grandes expoentes. E aqui eu falo, primeiro, nosso querido César Brito, que foi presidente da OAB Nacional, e como ele costuma colocar, né, sergipano de propriar, mas foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, o ministro Carlos Brito, né, que ascendeu a cadeira do Supremo Tribunal Federal, e ali o presidiu, como presidiu o TSE também. Né? E foi relator, autor de decisões do Supremo que ficaram para a história. Para a história, não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? E nós tivemos outros grandes sergipanos, como exemplo o ministro Fontes Alencar, o Reinaldo da Fonseca, tivemos o ministro Simpliciano no TST, né? Então, assim, a gente tem muita gente valorosa em Sergipe, E eu costumo dizer muito isso, e em especial... para quem não sabe, eu presido um instituto aqui em Sergipe, que é o IASE, né, um Instituto de Advocacia Sergipana, e o instituto tem exatamente essa intenção, né, de trazer uma mescla de operadores do direito, porque ele não é exclusivo da advocacia, né, uma mescla de pessoas que pensam o direito sobre as suas mais importantes vertentes, para que isso traga um resultado que possa ser efetivamente transmitido além fronteiras do nosso estado, para que o Brasil compreenda que o mundo jurídico sergipano pensa muito bem o direito contemporâneo. Essa é uma grande importância para nós. Não tenha dúvida, Sandro. Você falou tudo agora. Sandro, a importância estratégica, a gente sabe,
né, da sustentação oral para a advocacia, né? Mas eu acho que a sustentação oral também ela é fundamental para a democratização do processo, né? E para dar mais uma oportunidade aos julgadores a julgar com maior segurança, com maior esclarecimento sobre a matéria. E agora com a introdução do contraditório substantivo, né, que é mais do que o contraditório formal, que era tradicional no nosso sistema processual, ele foi introduzido em 2015 com ainda chamado novo processo, que vai fazer 10 anos, mas para a área jurídica é novo ainda. Processo civil se inaugurou, se avançou no contraditório, né? Que é o contraditório substantivo, o contraditório mais concreto, em que envolve não só as partes, mas o juízo. E isso tem reflexões no procedimento do juiz, né, no processo. Não seria o caso, a gente sabe que a lei, embora tenha avançado o princípio, mas no procedimento nos tribunais, a lei ainda não avançou em relação à possibilidade jurídica de nós, advogados, termos o direito de sustentar em todos os recursos. Por exemplo, agravo de instrumento não é permitido. Não seria o caso, não estaria conectado essa possibilidade com esse novo princípio processual do contraditório substancial, em que a dialética ela é necessária para o bom julgamento do processo? Não tenha dúvida, Henrique. Eu penso o sistema jurisdicional com uma função muito clara na minha cabeça. É fazer o justo. Fazer o justo envolve uma série de atos antecedentes que são primordiais para se alcançar esse nível de justiça. E não tenha dúvida que a dialética é fundamental. O ponto e contraponto. Logicamente que ele não pode se eternizar, né, entre as partes, ela precisa ter um momento, precisa ter regramento, né, para que haja efetivamente a condução desse debate a uma decisão. Sustentar em todos os processos é uma coisa que voltou à tona agora, inclusive com um procedimento, se eu não me engano, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que, contrariamente a uma legislação federal, faz aplicar o seu regimento para impedir que haja sustentação em agravos internos na esfera criminal, né? E isso voltou à tona agora e se começou a debater novamente essa questão, porque para se fincar que tem que sustentar, se explica a importância da sustentação. E no processo penal, inclusive, que é o princípio da verdade real, exatamente, né? Então, assim, não tenha dúvida que o ideal, do ponto de vista do contraditório substantivo, substancial, deveria ter, assim, a oportunidade de falarmos em todos os momentos em que haja um julgamento colegiado. Mas o mundo real mostra que, para isso acontecer, as estruturas do judiciário precisam efetivamente melhorar. Eu tive segunda-feira agora no Tribunal de Justiça, foi na segunda-feira, no Tribunal de Justiça, para acompanhar um julgamento. Nós temos uma sala de uma das câmaras cíveis, aliás, as duas comportam a mesma quantidade de pessoas, acho que há, 15 anos. E estava tomada de advogados aguardando o seu momento de falar. Alguns, inclusive, já de pé, numa pauta extensa. Então, para que a gente possa, efetivamente agora, dar vazão à sustentação em todos os processos, primeiro, nós precisamos de condições melhores de instalação. Porque se nos agravos também poderiam, mais advogados ali teriam. Uhum. E não estariam mais na sala de sessão, porque não caberia. Esse é um ponto. Segundo, teria que ter mais sessões. Porque a sustentação, observado o prazo de 15 minutos, se exauridos os prazos por cada advogado, se julga
4 processos por hora. Por hora. Estou falando isso sem as deliberações. Mesmo que diminua para 10 minutos. Né? Então, talvez, exatamente. Exatamente. Então, assim, lógico que isso não pode ser justificativa de se não deixar sustentar. Talvez exatamente o que você colocou. Você criar a possibilidade para decisões que não são terminativas, não são definitivas, a exemplo interlocutórias que desafiam o recurso de agravo de instrumento, prazos menores, mas com a possibilidade de se falar. Isso. Né? E para aqueles recursos que votam contra decisões terminativas, que julgam efetivamente o mérito e que traz modificação na vida das pessoas, os 15 minutos normais. Então, essa é uma interlocução que, logicamente, vai ter que ter, né, a nível nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, né, com o próprio Congresso, com o próprio Judiciário, né, para que essas coisas vão se acomodando. Né? É o que você falou, em que pese a dizer, assim, no novo Código de Processo Civil tem 10 anos, mas é que, na verdade, 10 anos para uma legislação processual que foi tão atualizada é pouco tempo. Sem falar que ainda tem muito julgamento de processos que iniciaram ainda no Código de 73, que ainda tem alguns reflexos que advêm dali, né? E sem falar que mudança na vida prática é questão de formação, de consciência cultural. Não tenha dúvida. E existem gerações formadas no Código de 1973. Nossa! E muita gente é apegada ainda. Nossa! A gente tem que, né? E tendo sessões de desapego. Não tenha dúvida. Sessões de desapego. O direito, assim, o Estado Democrático de Direito, da forma como está colocada, e o Código de Processo Civil, você veja, o Código de Processo Civil em 2015 trouxe para dentro dele princípios que estavam na Constituição de 88. Uhum. Veja como demorou para o legislador ordinário, né, trazer esses princípios para dentro do processo. Né? Então, demorou muito. Mas, na verdade, eu falo sempre isso, o nosso país, quando foi redemocratizado, e hoje é um país, né, do Estado Democrático de Direito, e dessa democracia de direito ela é muito nova frente às grandes democracias do mundo. Então, assim, nós estamos ainda nos adaptando a muita coisa. Né? Então, assim, às vezes vem uma legislação não efetivamente trabalhada com todos os atores envolvidos, né? E isso cria uma situação que precisa ser acomodada dentro do guarda-chuva macro da Constituição, observado o Estado Democrático de Direito. Então, essa situação de sustentar nos agravos por tempo menor, que seria, eventualmente, em relação à apelação, precisa ser construído. E eu concordo com você, isso está dentro do sistema. Isso faz parte integrante do sistema, do Estado Democrático de Direito, porque isso visa efetivamente a contribuir com a jurisdição. Não é só você exercer o seu papel em prol do seu cliente. É você contribuir efetivamente com a jurisdição para trazer a dialética, como você colocou, o debate e conseguir, com isso, trazer uma decisão justa para aquele caso. Isso. Você colocou que a advocacia é estratégia. Sei tudo. É mesmo? É estratégia. A estratégia e a palavra, né, seja ela escrita, seja ela oral, são armas, né, fundamentais do exercício da advocacia. Né? E você falou, olha, não é preciso sustentar em todos os processos. Aí é uma questão de estratégia, vai examinar cada caso concreto. Então, vamos deixar bem claro aqui. Uma coisa é você ter o direito, enquanto advogado, enquanto advogada, de sustentar em todo e qualquer processo, seja em todo e qualquer recurso. É isso que nós defendemos. É a possibilidade jurídica. A outra coisa é a sua decisão de sustentar todos os processos. Às vezes é inconveniente, não é estratégico sustentar determinado processo. Às vezes o processo está ganho, eu já vi várias vezes, um colega vai, sustenta e acaba embaralhando. Já vi também. Né? Faz gol contra. Então, se o processo está bem construído, se o tribunal já pensa assim, para que você tomar o tempo, né, dos desembargadores? Você já sabe que o tribunal já pensa assim. Então, você vai correr o risco de ter uma decisão contrária, embananar o meio campo. Então, se aquele processo o tribunal já pensa assim,
não precisa você sustentar. Se é um recurso cuja matéria já é repetitiva, Exato. também não vale a pena você sustentar. Só vale a pena você sustentar se naquele determinado processo existem detalhes fundamentais para você ganhar o processo que precisam ser evidenciados, colocado às claras, colocado na mesa, né, do debate na sessão. Então, você ir para a tribuna para dizer assim, olha, os pontos que a defesa, ou o autor, ou o recorrente, ou o recorrido quer colocar aqui como centrais para exame de Vossa Excelência são esses e esses. Exatamente. Por causa disso, daquilo e daquilo outro. Pede provimento ou pede... É isso mesmo. Ou pede improvimento ao recurso. É isso, nada mais do que isso. Né, Sandro? Até porque esse comportamento, Henri, do advogado da advogada, gera uma credibilidade na palavra. Que é fundamental. É fundamental. Estratégia, palavra e credibilidade. Se você Tríade da boa advocacia. Se você não tiver a credibilidade perante aquele órgão julgador, seja porque você efetivamente, eu não estou dizendo aqui, e fique bem claro, o combate do direito pode não ser o melhor direito, mas a sua obrigação é combater dentro daquilo que eticamente se permite. Então, você combater de forma ética dentro do que efetivamente é possível, de forma, como eu coloquei, conhecendo o processo, conhecendo o tema e concatenando bem as ideias, gera credibilidade. Agora, você querer fazer isso, por exemplo, todas as vezes que tem um processo seu na pauta. Eu já vi muito isso. Vamos julgar agora em bloco os processos de fulano e tal. É ao mesmo tempo e quer sustentar em todos. Isso até irrita, né? Perde credibilidade do ponto de vista de quê? De ausência de colaboração daquele advogado e advogada para o sistema. Então, é importante isso. E outra, uma palavra desferida da tribuna, quando gera a dúvida num julgador, que, por exemplo, pede vista para analisar melhor, ele não pode chegar no processo e encontrar uma coisa diferente. Porque se ele encontra, a corte toda saberá que você não tem credibilidade quando vai para a tribuna. Então, essa construção da advocacia, esse exercício combativo do contraditório para a defesa, ela tem limites. E os limites são você não ultrapassar aquilo que quebra a sua credibilidade, sob pena de que você, dali para frente, estando ali ou não estando, as pessoas estarão não ouvindo. Essa é a grande verdade. Atenção, os 3 segredos da advocacia. A boa estratégia, a palavra convincente, seja ela escrita ou oral, e a credibilidade do profissional. Isso são fundamentais para você se posicionar bem no processo e se apresentar com persuasão, com convencimento das teses que você, como advogado, como advogada, defende ao seu cliente. Seja na audiência, seja nas petições e seja também na sustentação oral. Né? Estratégia, credibilidade e palavra. A palavra certa, no momento certo, concatenada com os autos. A palavra racional. Perfeito. A palavra racional. Porque Perfeito. nós vivemos de racionalidade Exatamente. jurídica. Perfeito. E é isso que faz o grande diferencial ao final, né, de um julgamento, né, em que você efetivamente tem ou não obtido o resultado que efetivamente você gostaria, mas se você olhar para trás e ver que você conseguiu exaurir todas as fases da forma como tem que ser feita, você sabe que fez um bom trabalho. Que bacana, que papo muito bom. Assim, adoro o processo. Nós, advogados, adoramos o processo. Ficávamos aqui até amanhecer o dia. Infelizmente, vamos terminar, mas vamos voltar aqui outro dia para será um prazer.
de outros temas. Mas, assim, foi muito bom conversar com um advogado competente como Sandro Mezzarano, né? Há mais de 28 anos militando nos tribunais, que a conversa foi uma conversa bem informal, acessível, de como tramita o passo a passo dos tribunais, né? E é fundamental, vocês viram como é fundamental a atuação de nós advogados e advogadas nos tribunais, acompanhando o processo, sendo diligente, despachando com os desembargadores, com os ministros, fazendo a sustentação oral quando deve ser feita, né? E da forma que deve ser feita, né? Sempre mantendo a credibilidade. Fundamental. Falar a verdade, não adianta dar pegadinha. Isso, exatamente. Ninguém enrola ninguém. Não tem como. Você tem que colocar as questões no seu memorial, no recurso, e na hora que for fazer a defesa oral, concatenada com a verdade dos autos, com o que está nos autos. Não adianta inventar. Exatamente. Porque senão você vai ser desmoralizado. Exatamente. O combate é jurídico, mas a alteração de fatos, jamais. Jamais, que aí é má fé. Pode ter até uma condenação política, não é má fé. Exatamente. E responder disciplinarmente junto à sua instituição, que é a OAB, e pode ser até suspensa a sua carteira. Mas foi muito bom, Sandro, muito obrigado. Você que é um advogado... Obrigado pelo convite, uma alegria muito grande estar aqui, né? Participando do podcast com você, a gente que gosta muito de falar de advocacia como um todo, né? Hoje, especificamente, tratando de um assunto importante, relevante para a advocacia e para a própria sociedade, entender um pouquinho como é que funciona esse nosso sistema judiciário brasileiro. Afinal, você é um cara com advocacia na veia. Com certeza. Gente, se você gostou, compartilha, tá? Dá um like, comenta, né, sobre o nosso bate-papo, sugira novos episódios de podcast sobre temas que você gostaria de participar, de ouvir, de participar desse debate. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte o sininho para também receber as nossas notificações. Inscreva, não custa nada, mas vai ajudar bastante, bastante mesmo, para ampliar, fortalecer o nosso projeto Advocacia na Veia. Advocacia, nossa paixão. Valeu, estamos juntos, até a próxima.